Vamos iniciar o nosso treinamento de produtividade e eu vou deixar um alerta para vocês aqui, ok? O que está acontecendo? Saiu alguns estudos aí de que a maioria das pessoas estão desaprendendo. Você esperava o quê? Que as pessoas hoje, né, fossem mais qualificadas, mas a verdade é que o pessoal está saindo da faculdade sem saber fazer um currículo, sem saber fazer uma edição. Tudo depende de um sistema específico. Por exemplo, ele só sabe mexer ali no Canva. O cara da engenharia só sabe mexer no programa de edição 3D. Aí o pessoal, os alunos do curso de engenharia reclamando com o professor que não sabia criar estruturas de pastas no computador. Eu, experiência própria, você chega numa empresa para poder resolver um problema, aí abre o desktop da empresa, tá lá 1.500 arquivos espalhados aqui, não tem nem mais espaço, porque já tá acostumada, né, de mexer, mas fica essa bagunça infernal. E aí a pessoa, se a pessoa sair, o outro que chega tá lascado, entendeu? Então assim, vocês vão aprender sobre produtividade e vamos começar com um pouquinho de boas práticas na questão de organização de pastas. Todo usuário ele possui uma estrutura de pastas básicas. Você entra dentro do drive principal de sistema, você vê que tem uma pasta de usuários. Dentro dessa pasta você tem os usuários do computador. Você pode ver em qual usuário você está logado no menu iniciar. Estúdio, esse é o usuário estúdio. Eu posso mudar para o outro usuário ou outro usuário, entendeu? Tem outros dois usuários aqui. Beleza. E aí você tem a pasta do usuário. Dentro dessa pasta de cada usuário aqui, vocês têm as pastas principais, que são área de trabalho, documentos, downloads, imagens e vídeos. Mas você tem também ali algumas pastas do sistema para contatos, favoritos, joguinhos, links. Ah, tem música também. Objetos 3D, o OneDrive, que é para sincronizar os arquivos deste usuário e algumas questões de pesquisa. Não fica à mostra, mas existem outras pastas ocultas. Felizmente, nosso aplicativo QTtab, ele permite ver as pastas ocultas clicando aqui, ó. Entendeu? Você pode navegar pela pasta, as pastas que estão dentro da sua pasta principal. Beleza. E a pasta mais importante que está oculta aqui, mas você consegue ver aqui, é a app data. Esta pasta salva as configurações personalizadas para cada programa que você abrir. Então, você tem aqui a pasta de programas, que fica também na raiz do sistema, C2 pontos, arquivos de programas. Você tem as pastas dos programas e alguns você pode instalar pelo lado de fora, mas só se você entende, né? O comum é que eles sejam instalados aqui. E dentro de cada usuário, você vai ver aqui que você tem app data. Todo programa que abrir, ele vai carregar uma configuração do zero para este usuário, né? Então, neste aqui, migrando agora, app data, todos os programas para ele. Enfim, toda vez que você criar um novo usuário, ele vai reiniciar o uso desse programa do zero, porque ele vai criar uma pasta nova para esse programa aqui com as configurações de cada usuário. E como você já viu, as pastas mais importantes são área de trabalho, documentos, downloads, imagens, músicas e vídeos. Ah, vou salvar todos os arquivos do cliente. O cliente não sabe onde estão os arquivos. Pode salvar essas pastas aqui, que está aqui em algum lugar. Ele não usa essas outras pastas de forma consciente, a não ser que esse cliente ele tenha um certo nível de conhecimento e tenha uma pasta oculta, mas se ele tiver, ele vai falar. E no demais programas de gestão, programas de empresa, eles vão estar instalados normalmente na raiz do sistema também aqui em algum lugar. E sim, você pega essa pasta e sincroniza com o OneDrive ou com o Google Drive e mantém aí um backup online dele. E sim, se for fazer um backup, você faz o backup da pasta aqui também. Mas normalmente quem mexe com isso são os técnicos do sistema, é só para você ter uma noçãozinha importante, beleza? Então dentro de cada usuário você vai ter as pastas principais dele. Eu tô em qual mesmo aqui? Eu tô em estúdio, beleza. E aí você vai criar uma estrutura de pasta básica para você. Eu vou dar um exemplo da universidade, então, ou faculdade, que seja faculdade. Então, vou criar uma estrutura de pasta. Eu tô na faculdade, eu tô no ano 2025. Dentro desse ano aqui, eu tenho o semestre 2025.1 ou 2025
20.2, a gente está no finalzinho de 2025. Dentro deste semestre eu tenho docs, que são matrícula, documentos específicos. Eu tenho as matérias, a ementa do curso. Eu posso colocar aqui, a ementa já é a grade, entendeu? É que a ementa, pessoal, ele traz todas as matérias que você vai estudar e todo o conteúdo que tem dentro de cada uma dessas matérias. Todo curso superior tem uma ementa, entendeu? E a grade traz só os cursos. Então, quando você vai analisar qual curso você vai fazer, lá vai dizer, ó, grade do curso, matéria tal, todo semestre vai estar mostrando, né? Então, basicamente é isso. Você organiza o semestre, coloca as matérias de cada semestre e dentro da matéria você vai colocar o material que você vai estudar, que você pega ali da ementa do curso, entendeu? E aí o que vai acontecer? Você pode já fazer isso aqui pro seu curso todo e já ter todo o material que você vai precisar para você estudar. Então, a grade curricular já são as matérias, mas aqui você vai colocar conteúdos, né? Conteúdos, materiais que você pretende usar, materiais, pronto. Então é isso. E aí você vai organizar tudo bonitinho. Normalmente a ementa já é da grade do curso, ou seja, vai ter todos os materiais que você vai precisar estudar. E você procura esses materiais, esses livros, esses conteúdos e salva dentro de cada matéria, entendeu? Matemática. Então, os conteúdos vão ser tal e tal. Eu tenho aqui uns materiais, um livro, um PDF, alguma coisa que o professor mandou. Outra coisa que eu vou colocar aqui, atividades, provas. Pode colocar as datas, o que o professor já informou, tudo bonitinho, você já coloca lá, entendeu? Então, você não fica perdido. Inclusive, você já se adianta. Então, é muito interessante você ter toda essa organização aqui. Isso aqui é uma estrutura de pastas. Você não tá bagunçado e você, além de facilitar a sua vida, facilita para outras pessoas. Qual é o que eu penso, né, que passa na cabeça de uma pessoa que tem um sistema bagunçado numa empresa? O que acontece? Para uma outra pessoa vir e substituir ele, fica mais difícil. Então é como se fosse um esquema de segurança da pessoa bagunçar, porque só ele sabe trabalhar. Já aconteceu de eu organizar um desktop e a pessoa achar ruim comigo, falar com o patrão que eu fiz foi atrapalhar ela e ainda reclamar pro meu patrão que eu prestava o suporte para a empresa. E aí tava uma bagunça infernal e aí tinha muito documento de anos passados, entendeu? Então eu organizei tudo por ano, tudo bonitinho, deixei tudo ali e ela disse que não conseguia encontrar, sendo que estava tudo organizado por ano, por mês, tudo certinho. Mas é lógico que a pessoa fez isso de propósito porque ela queria a bagunça, você entendeu? Então assim, é complicado, mas é questão de tempo, porque uma empresa que vê que a pessoa tá fazendo isso de propósito já vai se preparar, entendeu? É um estagiário, é uma coisa assim, não, vai ficar aqui para poder aprender, e aí, meu amigo, na hora que puder, substitui a pessoa, porque tem que ser organizado, hein? A pessoa vai sair de férias, entendeu? Vai dificultar para outro? Não pode, entendeu? Então, assim, muito importante você se atentar na questão da estrutura de pastas. Isso aqui é o básico, inclusive você pode fazer isso para a faculdade e você tem que fazer isso para os seus projetos pessoais, entendeu? Então, vai lá, adiciona uma pasta de seus projetos, projeto 1, faz um pequeno estudo do seu projeto, faz uma análise, entendeu? E usa isso a seu favor, começa a organizar. Você não quer trabalhar para os outros a vida toda, ou então talvez você já é empreendedor, você nunca organizou seu projeto, então você precisa ter essa preocupação, tá bom? Então começa por aqui a questão da produtividade, organização, beleza? Depois da questão de estrutura de pastas, que é coisa simples e muita gente não sabe. O pessoal tava falando que no curso de engenharia tinha gente aprendendo isso. No curso de programação o pessoal não sabia fazer isso, entendeu? Porque hoje você vai ali com o curso de programação, mas você não sabe nem mexer no PC, entendeu? Tá bom. Depois da estruturação de pastas, da organização, a gente vai para a produção de documentos. Documentos basicamente é o Word. E por sorte um amigo me pediu para poder fazer um currículo para ele, então acompanha aí como que a gente vai transformar um currículo bem simplesão numa coisa bem feita, bem bacana, que vai chamar a atenção do recrutador. Bem, a gente vai começar criando uma pasta para esse projeto e colocando o currículo lá dentro. Lá dentro a gente vai duplicar o currículo, né, para manter uma cópia de segurança. Agora eu vou abrir esse currículo porque eu vou pegar as informações dele para jogar no currículo novo. Então eu vou lá e crio um arquivo do Word do zero, vou nomear ele como new e a partir daqui eu vou aproveitar para poder apresentar para vocês o Word, beleza?
beleza? Em 1 minuto. Vamos lá. O Word é um editor de texto, então você vai ver que ele vai ter umas abinhas aí, ó, com as letras branquinhas. Então, nessas abinhas aí, ele vai ter tudo que diz respeito à edição de um documento de texto. O Excel é parecido, só que o Excel ele é focado em planilha, então o negócio dele é cálculo, ok? E o PowerPoint, o negócio dele é apresentação, então você vai mexer mais com animação, mas a tela inicial é igualzinha, todos os três são parecidos, beleza? Então tá, como o Word vai trabalhar com texto, a primeira configuração que a gente vai ter aí, a gente tem um documento em branco, e a gente vai ter as configurações para texto, a fonte, o tamanho da fonte e alguns atalhos para aumentar a fonte, diminuir fonte. Esse azão vai permitir que você altere automaticamente, coloque todas maiúsculas ou todas minúsculas ou só a primeira maiúscula. Tem algumas configurações dele aí que você pode estar dando uma olhada. E mais importante ainda é esse azinho com uma borracha laranja do lado dele. Então quando você pegar aquele texto do Chat GPT e jogar no Word, ele vem com a configuração lá do Chat GPT. Então você seleciona o texto e clica nesse azinho que ele vai apagar toda a formatação que tem no texto e deixar ele só o texto cru. Aí a partir daí você pode configurar com a sua formatação bonitinha. Aí vai ter aqui negrito, itálico, sobrescrito, taxado, com as letras cortadas ao meio com uma linha. Vai ter a opção de você escrever acima da linha da letra, né, ou abaixo da linha da letra, aquele negócio utilizado para a função química H2O1. Aí esse 2 e esse 1 vem escrito embaixo assim, né? Tá aqui. E 4 elevado a 5. Esse 5 vem em cima, né? É aqui também. E aí vai ter cor do texto, cor do fundo do texto, se está alinhado à direita, à esquerda, centralizado ou justificado. Normalmente o documento da escola tem que ser justificado. E mais algumas configurações de distanciamento entre as linhas e às vezes distanciamento entre as letras e até escrever na vertical. Tem um atalhozinho aqui mais no centro da página aí, né? Depois tem umas configurações, você tá vendo a A, B, B, C, C, tá vendo? Isso aí são configurações de estilos pré-programados. Você clica aqui, o texto já fica configurado, entendeu? Mais alguns recursos específicos aí de localizar e etc e tal. Depois a gente tem a parte de inserir. Aqui vem o mais importante. Vou mostrar para vocês aqui. É dentro de inserir que a gente tem as formas. Eu vou dar uma pausa nessa tela de formas, porque aqui é o mais importante se você for fazer documentos estilizados. Eu vou mostrar porque nós vamos fazer um currículo estilizado aqui, beleza? Então, inserir formas. Você pode aprender esse caminho aqui, porque a gente vai usar muito, entendeu? E aí, além de forma, você tem aí ícones, modelos 3D, gráficos. Instantâneo vai permitir que você tire uma captura de tela, faça uma captura de tela na hora. Links de vídeos, e eu vou colocar aqui uma caixinha de texto que ela fica flutuante, né? Você pode colocar em qualquer lugar. Para designs modernos é preciso usar caixinha de texto, porque o texto padrão no Word ele fica preso aí nessas linhas, tá vendo? Agora a gente vai dar Enter para criar várias linhas para formar duas folhas. E aí agora você pode fazer desenhos, tá vendo? Utilizando canetões, adicionar expressões matemáticas. É aí que o professor coloca aquelas expressões matemáticas, entendeu? Você desenha que ele vai identificando e aí insere o que você quer. Tem várias opções aí. Isso dá para você adicionar comentários e excluir os comentários. Dá para você adicionar uma imagem. Eu estou adicionando uma imagem. Essa imagem ela fica fixa, presa na folha. Aí você tem que configurar o posicionamento dele, tá vendo? Tem esse atalhozinho no canto que vai permitir que você configure esse posicionamento, né? Chama de exposição do texto. E a gente precisa configurar para ele ficar mais livre, entendeu? Aí tem design, depois vem o layout. Você pode colocar a página em pé ou a página deitada. Chama Portrait ou Landscape. Por fim, tem correspondência aí, olha só, tem correspondência, pessoal. Você pode editar um documento e enviar para uma lista de endereços que você tem direto do Word. É muito interessante isso aí, eu nunca tinha reparado nessa parte. E aí você pode criar a lista ou você pode carregar essa lista. Aí, estando conectado com o Outlook, né, que é o sistema gerenciador de e-mails da Microsoft, onde você conecta suas contas de e-mail, talvez você já pode fazer um envio em massa para a galera direto aí do Word, hein? Interessante, né? Muito bem, quando você clica numa imagem, ele abre aí a caixinha de imagens com opções para essas imagens. Eu estou dando uma olhada nas opções aí, tá vendo?
E aí você tira, você clica em outra coisa, aí some a caixinha de configuração de imagens. Agora a gente vai ver aqui a configuração da régua. A gente vai colocar no layout aí que a régua aparece, tá vendo aí? Você clica para ela aparecer, eu puxo para o lado, a régua faz com que o texto se distancie da margem. Era utilizado para a impressora não imprimir fora da folha, só que a gente não precisa dessa régua, vai tirar todo esse espaçamento dos cantos aí, ó. A gente quer a folha todinha do começo ao fim. Deixa a letra aí pequenininha também. E aí vai descendo, descendo até abrir uma segunda página. Aí eu abri umas 3 páginas mais ou menos. Depois você vai ver por que que é importante. Quando você faz um modelo, aí você quer fazer uma página, ou podia colocar aqui nesse documento bacana que eu fiz, podia colocar uma capa. Aí, tipo, você tem que empurrar tudo para baixo, entendeu? Então você já faz logo duas folhas. O resumão que você precisa saber é inserir uma forma qualquer, colocar uma cor nessa forma, forma de formato. Tá bem óbvio. Você pode colocar uma cor qualquer nessa forma e adicionar uma transparência. Aí você vem em mais opções, né? Mais cores de preenchimento, transparência, entendeu? Ela vai ficar um pouco transparente. Saber adicionar uma imagem também é interessante do dispositivo. Vamos pegar uma imagem grandona aqui. Saber posicionar essa imagem, coloca como atrás do texto, que aí você vai poder esticar ela. Saber recortar essa imagem é uma boa também. Botão auxiliar, recortar, recortar. Depois esticar ela. Saber jogar um efeito nessa imagem. Aí você pode abrir formatar imagem, que vai abrir uma caixinha diferente. Seleciona imagem, correções da imagem. Você pode tirar a nitidez dela, entendeu? Olha que legal. Ou então diminuir o brilho dela, porque você vai jogar um texto aqui. Então, se você for jogar texto claro, a imagem do fundo tem que ser escura. Se você for jogar um texto com cores mais escuras, a imagem do fundo tem que ser mais clara, entendeu? É isso aí. Adicionar um texto no na forma e, em alguns casos, editar os pontos da forma do jeito que você quiser, do jeito que você achar melhor, entendeu? Adicionar novos pontos, entendeu? Faz da forma do jeito que você quiser, do jeito que você achar mais interessante. E aí, formatar o formato, pinta ele, a cor do contorno, a grossura do contorno, coloca uma cor mais visível aí, duplica ele com Ctrl e puxa, aumenta um pouquinho, segurando Shift para ele aumentar proporcionalmente, coloca meio que assim e na posição você pode avançar ele, já está na frente, né? Aí você recua para ele ficar na parte de trás, aproveita e coloca um pouquinho mais de transparência na borda também, contorno, mais com cores do contorno, joga uma transparência nesse contorno, mais ou menos isso, entendeu? Saber agrupar, seleciona os dois, agrupar e desagrupar. Inclusive esse aqui não precisa de texto, esse do fundo. E aí saber jogar essas formas de forma que você crie visuais interessantes, entendeu? Uma coisa também muito interessante é adicionar forma e adicionar uma imagem na forma. Então, preenchimento, eu quero uma imagem, ok, de um arquivo. Eu vou escolher euzinho. Ah, ficou amassado. Então vem aqui na configuração da forma, caixa de texto, cores e imagem. Ah, nessa imagem aqui eu quero largura, vou aumentar a largura. Ficou mais amassada ainda. Não, eu vou diminuir. Ah, saiu
Não preencheu o quadro todo. Ok, vamos aumentar certinho. Pronto, então eu vou ter que... É a altura. Já começou a ficar legal, entendeu? Ok, e eu quero deslocar mais para lá, mais para cá, mais para ali, mais para cá. E aí você vai posicionando as imagens do jeito que você achar mais conveniente, tá bom? Ah, não ficou legal não. Então diminua a altura. É assim que funciona, entendeu? Tá demorando. Ok, bote um número ali. E é isso. Essa tá legal. Então vamos corrigir o deslocamento. Mais ou menos isso, entendeu? Então, assim, posicionar uma imagem dentro de uma forma dá um pouquinho de trabalho, mas ajuda demais. É interessante saber, beleza? Pronto, basicamente o conhecimento que você vai precisar é esse daqui. Ah, tem também a questão de adicionar uma caixinha de texto flutuante. Então, inserir caixa de texto, escolhe uma e escreve alguma coisa. Observação: não escreveu na caixinha de texto, escreveu no documento. Tá vendo a margem do documento aqui, né? Que eu não puxei. Pan. Por isso que tem que puxar a margem logo de cara. Aí reposiciona tudo direitinho. Enfim, caixinha de texto. Dentro da caixinha de texto, dá um zoom aqui. Ok, agora foi. Aí na configuração de texto você pode aumentar, adiciona uma fonte personalizada, essa daqui eu baixei da internet, e aí você apaga o fundo, né? Apagar o fundo assim, colocou uma cor transparente no fundo, é só vir no preenchimento dessa forma, a caixinha de texto é uma forma sem preenchimento. Aí a cor não ficou legal porque misturou, né? Então colocou uma cor um pouco mais clara, mas não branco. E seleciona tudo, centraliza, tá aqui na página inicial, as configurações de texto. Ok. Essa é a configuração mínima que você precisa saber. Agora eu tô pegando a foto dele, eu abri o WhatsApp para pegar a foto dele, peguei essa foto, joguei no Google Gemini, pedi para ele dar uma estilizada, e aí eu vi que o cabelo não tava legal, pedi para ele pentear o cabelo e ficou muito bom, olha isso. Pronto, agora tá profissional. A partir daí, a gente vai carregar a imagem e vai começar a trabalhar um visual mais dinâmico, utilizando as formas. Vou jogar aí uns quadrados, aí você estica, faz um retângulo e vai adicionando cores, sombras. Enfim, o que que acontece? O mais fácil é fazer. O difícil é você ter uma ideia. Que modelo que eu vou usar? Entendeu? É difícil, você ter uma ideia, não vou mentir, é muito chato. Então o que que a gente faz? A gente vai no Word, o Word tem vários modelos na parte inicial, você pode pegar esses modelos e ter uma ideia. E outra coisa, você utilizar aí o Pinterest, tem centenas de modelos de tudo que você imaginar ali, né, de documentos, e aí você pega uns modelos e começa a fazer parecido com o que tá lá. E cada forma você pode editar, ó. Eu tô editando essa forma aí, ó, porque eu precisava que ela ficasse desse modelo, entendeu? Aí você consegue editar, duplicar, triplicar. Depois eu fui adicionando o texto para poder ir ajustando o design com o texto já. Realmente a parte de criar é difícil, mas a parte de construir é fácil. Você vai lá no Google, manda um desenho à mão, faz aí uma imagem bonita desse modelo, desse design. Ele vai fazer uma imagem bonita. Aí você manda pro especialista, ó, eu quero que você construa essa imagem, mais ou menos assim como tá nessa imagem aí. Aí o cara vai pegar aquela imagem como referência e fazer uma coisa melhor ainda, entendeu? Então criar é difícil porque exige criatividade. Já construir, se você já tem um modelo, é só arrastar, soltar, moldar, colocar cor, etc. Aqui eu tô fazendo uma linha do tempo. A princípio você não sabe bem como é que vai ser. E aí o que que eu fiz? Eu fui na internet, baixei o logo das principais empresas onde ele trabalhou e coloquei aí no currículo e coloquei um espaço dizendo assim, aqui é a próxima, entendeu? A sua é a próxima, para ser uma coisa diferente, entendeu? E aí eu tô ajustando o texto, você coloca a página no 100%, que é o tamanho que a pessoa vai ver de forma real na mão dela ali. Aí você verifica se o texto não tá pequeno demais, que às vezes o cara não consegue ler, e aí você configura o tamanho dos desenhos, do texto, das imagens, das formas, né? Aí eu agrupei para poder mover tudo de uma vez,
tinha colocado uma imagem de fundo, né? Já ficou um negócio diferente. Aí eu usei cores escuras e coloquei uma transparência de 10%, 20%, a depender do objeto, né? E aí com essas formas mais modernas ficou um negocinho assim bem diferente, né? E tá aí o nosso currículo, pessoal, para vocês verem como é que ficou. Ficou legalzinho. A gente tem isso e a gente tem isso agora, entendeu? Ficou perfeitinho.
Ah, eu não tenho conta no Pinterest e não quero abrir a conta. Vem no Google e clique em imagens que o Pinterest vai. Muitas imagens lá vão aparecer. Currículos. Escolhe um básico, um que seja legal, não precisa de muita coisa. Olha um legalzinho aqui. E aí, se você abrir essa imagem em uma nova aba, aí você tá vendo aqui que a imagem ela tem 536 por 626, mas aqui ela abriu 208 por 324, que é a imagem que aparece para ser exibida no resultado. Ela tem que ser menor para ser mais rápida, entendeu? Mas beleza, abri imagem em uma nova aba. Agora ela abriu a imagem certinha, entendeu? Pronto. Pode salvar esse currículo aqui e tentar fazer igual, entendeu? O currículo tem que ser simples e objetivo, de preferência. Mas claro, você pode fazer uma coisa mais braba, entendeu? Mais incrível, não tem problema nenhum. E aí você tem uma ideia, inclusive você tem algumas ideias sobre coisas que você precisa para estar pelo menos considerado um mínimo aceitável. É isso. Esse é o conhecimento básico necessário, entendeu? É tipo assim, com esse conhecimento aqui e umas 2 horas caprichadinhas, com calma, explorando melhor os recursos, você vai fazer uma coisa incrível. Eu posso garantir para você que você vai fazer uma coisa incrível. Então, você pode criar propostas inteiras, totalmente personalizadas, documentos que você vai enviar para os seus clientes, personalizados, cheio de onda. Dá para você fazer muita coisa aqui. É que eu fiz um treinamento completo para vendedores, exportei como PDF. E aí, aqui ele antecipa o treinamento do pessoal. Depois eu fiz um vídeo um pouco mais interessante. Utilizei o treinamento para poder orientar. Você entendeu? Então você consegue montar documentos inteiros assim e fica muito mais agradável. Inclusive versões para celular, porque você usa fontes maiores, né? E aí fica mais fácil para a pessoa poder acompanhar no celular. Muito bom isso aqui. Pronto. Da mesma forma que eu dei uma explorada no Word, você vai explorar também um pouco o Excel, que é a questão das tabelas e o PowerPoint. Não vai dar para a gente fazer aqui 3 cursos, né, de Excel e PowerPoint. E, obviamente, você vai assistir uma videoaula aí. Então, por alto, o Excel você tem várias linhas e você tem várias colunas também. E você não consegue renomear essas colunas. Qual é a função principal do Excel? Planilha. Planilha são listas de coisas que no final você faz cálculos. Então, ele é focado em cálculo. Lá em cima você tem uma barrinha que tem um FX e nessa barrinha você pode colocar funções específicas ou chamar funções do Excel para poder calcular planilhas inteiras. Você pode ter várias planilhas. Em resumo, o Excel é um banco de dados, entendeu? Então você consegue fazer dashboards. Agora, para imprimir, normal layout de página. Então, tipo, agora você está vendo uma página. Porque você vai criar uma tabela aqui, aí quando você volta ele fica com essas marquinhas, tá vendo? Não sei se você consegue ver. Depois que você faz isso, ele fica com essas marquinhas aqui, ó. Aí você já consegue ver onde é que tá a página. A página é assim, tá mais ou menos aqui, ó. Aqui uma página. Aí você edita uma coisa e extrapola essa página. Uma coisa que extrapola a página, entendeu? Ele vai imprimir 2 folhas, entendeu? Aí é chato, a pessoa não consegue centralizar bonitinho. Então tem que aprender a identificar aqui ó, os limites da página. Você faz a documentação tudo dentro da página, bonitinho, entendeu? A função do Excel não é como o Word fazer um documento de exibição visual, entendeu?
a função dele é criar um documento para poder gerenciar listas, entendeu? Então, é produto um eu tenho 2, produto 2 eu tá zerado, entendeu? E construindo lista, ele pode meio que transformar isso aqui numa lógica. Ele pegou isso aqui, a lógica é -2, 0, aí ele foi -2, -2, entendeu? Então assim, e aí você pode enter, muda, enter, muda, enter, entendeu? E por aí vai. E aí fazer listas. Obviamente você vai precisar estudar um pouco de Excel, porque isso aqui é o basicão. Eu estou ensinando vocês a mexer na parte de informática do sistema, mas não em fazer um curso de Excel, Word ou PowerPoint, entendeu? Porque você vai ter que dedicar e fazer um cursinho de Word, um cursinho de PowerPoint, um cursinho de Excel básico. 1 hora de vídeo aí no YouTube e você já aprende muita coisa. Nosso foco é informática no geral. Então, beleza? O PowerPoint tá aqui também, você vê que é os 3. Esse aqui é o trio, entendeu? Você consegue fazer grandes apresentações no PowerPoint. Se quiser facilitar, você vai lá e pega o modelo. O PowerPoint, pessoal, é praticamente idêntico ao Word, só que ele é focado em apresentações. Então, o negócio dele é animação. Nesse vídeo aí, vocês estão vendo que eu estou montando um PowerPoint usando o documento do Word, do outro lado, né? O azulzinho, tá vendo em cima aí é azul e no PowerPoint é laranja. Mas praticamente é a mesma coisa. E aí eu estou jogando o mesmo material que tem de um, eu só estou jogando no PowerPoint. E aí o que você tem que fazer basicamente é configurar as animações de transição de tela, entre outros tipos de animações. Mas você pode adicionar formas, configurar as formas do mesmo jeito, fazer vários tipos de modelos, pegar vários modelos online, ter várias ideias online também, tem muitos modelos no YouTube, então não tem muita dificuldade não. O negócio do PowerPoint é mais as animações entre uma tela e outra, entendeu? Então, o básico tem que ter o Word, Excel e PowerPoint, entendeu? Inclusive, deixa eu colocar ele aqui. Pronto, a ordem é essa: Word, Excel e PowerPoint. Porque às vezes você vai só produzir documento, você não vai gerenciar as planilhas, estoque, essas coisas almoxarifado. Não que uma empresa grande vá gerenciar estoque no Excel, claro que não, ela vai ter um programa de estoque, mas você tem que ter essa noção, porque normalmente finanças é no Excel. As empresas têm softwares de gestão financeira dentro dos sistemas de automação, controla banco, saída, emite nota fiscal, faturas e tal, mas ela faz o controle fora, entendeu? Normalmente não faz o controle dentro do sistema. Tem que estar ali no sistema os eventos, né? Mas ela faz o controle mesmo é fora. Inclusive, a maioria das empresas pega essa aqui, que é uma sacada. A maioria das empresas tem dois sistemas. Um é o sistema financeiro normal, que é o fiscal, que emite XML, dá entrada em nota fiscal, tudo certinho. E tem um sistema offline, vamos dizer assim, um sistema local. O sistema local é a mesma coisa do outro, só que nesse ele dá entrada tudo certinho. Eu não sei se eu deveria, como é que eu posso fazer para poder explicar isso aqui para vocês, porque assim, as empresas têm o controle fiscal, que é tudo dentro da regra e tal, mas ela também tem um controle local, entendeu? Por exemplo, chegou lá, vendeu sem nota, não pode dar saída, entendeu? Então no fiscal consta que tem, mas no local ele mostra não, vendi para fulano de tal. Ele tem que ter o controle certinho no local, entendeu? E o controle fiscal é para emissão de imposto, emissão de XML, enviar para contabilidade, realmente é outra coisa. Então, essa é a realidade dos negócios, entendeu? Se você não sabia, infelizmente é isso mesmo. Uma empresa que fazer o controle perfeito fiscal é muito difícil. E se ele der um vacilo, ele se lasca. Inclusive, tinha uma empresa essa empresa tinha os dois sistemas, né? E aí era um supermercado. Pronto, era um supermercado. E essa empresa tinha os dois sistemas. Só que aí o funcionário deu um vacilo lá no sistema local e acabou transmitindo tudo pro Cefaz. E o que aconteceu? Pegou um monte de... Porque assim, tinha que dar entrada na nota duas vezes, uma no fiscal e outra no local, mas no local ele, por exemplo, ele vendia sem nota, ele dava saída
entendeu? Mas ele não transmitia. E aí tinha que ter dois controles. Era dois controles, entendeu? Só que o cara deu um vacilo lá e acabou transmitindo sem querer toda a movimentação de tipo 3, 4 anos, entendeu? Quebrou a empresa, porque aí o Cefaz pegou a movimentação dele, né? Tudo errado, não deu saída certa, tudo errado, meu. E aí a empresa, o cara literalmente quebrou, teve que fazer negociação, pagar o imposto. Normalmente a multa é 1% em cima de tudo que não declarou, fora outros problemas que o empresário pode ter, entendeu? Só, olha, empresário, enfim, não vou nem entrar em detalhes porque não pode. Mas enfim, é dor de cabeça, meu amigo, entendeu? Então assim, tem que aprender a fazer tudo certinho, tá aqui, aprende a mexer no Excel, não vai dar um vacilo, porque é problema para todo mundo, a verdade é essa, entendeu? E você quer se garantir, então aprende. Uma aula de Excel é meia hora no YouTube. E PowerPoint, normalmente, para se você vai fazer a apresentação, é interessante. O pessoal não foca muito no PowerPoint, porque não são todos que fazem apresentação de resultados, entendeu? Mas se você vai fazer a apresentação de resultados, é interessante você ter esse conhecimento, entendeu? Normalmente o pessoal usa mais na faculdade, né, para poder apresentar trabalhos e vai trabalhar em uma área que muitas vezes não precisa usar, mas é importante você ter esse conhecimento, beleza? Então eu dei uma noção aí, basicamente sobre o Word bem simples, dei uma passadinha rápida aqui no Excel só para mostrar para vocês o básico, editar, imprimir, entendeu? Não entramos realmente no conteúdo de adicionar, fazer cálculo, configurar a célula. Cada um desses quadradinhos aqui é uma célula, ela está configurada como geral, mas você pode dizer que é só número, entendeu? Ou que é moeda, ou que é texto. Ele fica, às vezes fica com uma marquinha. Essa célula aqui é texto. Bota entendeu? Ele fica com a marquinha, ó, tem um número aqui, mas essa célula aqui é texto, ele não vai fazer cálculo nenhum, entendeu? Dá um aviso para você saber, mas é para calcular, então converte em número, entendeu? Só por garantia tem uma marquinha aqui para você ver que tem alguma coisa acontecendo, entendeu? Uso de fórmulas, uso de formatação condicional, cálculos específicos, mas no demais ele é parecido com o Word, tá vendo? Todos os ícones estão aqui, dá para adicionar imagem, fazer umas formas bonitinhas, literalmente fazer um dashboard. Aí você vai assistir uma videoaula de dashboard no Excel, entendeu? 15 minutinhos, esse aqui 30 minutinhos e você vai estudar para você manjar, tá bom? Então beleza, aqui você não vai aprofundar em nenhum desses programas, você só vai saber como é que funciona, vai abrir e fechar, não vai ter medo, entendeu? Pronto. Agora uma noçãozinha básica sobre edição de imagens. Primeiro a gente captura a imagem utilizando o B612 porque ele tem embelezamento facial, então você já não vai me reconhecer. Maravilha. Depois disso a gente carrega ele dentro do PicArts, que é um aplicativo do Android que tem um recurso de apagar o fundo com inteligência artificial, fica perfeito, ok? Então a gente apaga o fundo, salva como PNG, depois a gente pega essa foto com o fundo apagado e carrega no aplicativo de vestir roupa artificial, é o FaceTune. Agora a gente vai vestir um terno bonitinho aí, eu fiz vários testes, você pode escrever o tipo de roupa que você quer que ele vai fazer aparecer e pronto, vestir o terno. Depois que eu vesti o terno, eu peguei essa imagem, salvei e joguei dentro do B612 de novo. Por quê? Porque quando ele coloca o terno, você fica desproporcional, entendeu? O rosto com o corpo. Então o B612 tem uma ferramenta de edição, consegue alterar a proporcionalidade do rosto, diminuindo o tamanho da cabeça, acertando alguns detalhes. Então, depois que eu consegui vestir o terno, eu joguei no B612 e alterei a proporcionalidade, dando um pouco mais de realidade para essa imagem, ok? Depois disso, eu salvei essa imagem e joguei ela dentro do Telegram para eu poder baixar no computador. Depois que eu baixei essa imagem dentro do Pierba, que é um editor estilo maquiador, ele trabalha muito bem essa questão de maquiagem de foto, e aí eu fiz todos os ajustes mais finos, entendeu? Corrigindo todas as falhas da cara que eu teria que gastar uma boa grana para fazer isso esteticamente falando. Mas se for para eu recomendar um software para você estudar, eu vou recomendar o GIMP porque ele é gratuito, ok? Eu particularmente não gostei muito dele. Eu achei que deveria ser mais fácil, mas tem todas as ferramentas que você precisa, inúmeros tipos de pincéis, vários recursos
e você consegue fazer coisas incríveis com ele, porque também tem muito tutorial gratuito na internet. Então, assim, o bom de programas gratuitos é que tem muito material para você expandir suas habilidades de graça, estudando de graça pela internet, tá bom? É tipo um Photoshop ele, mas ele é gratuito, ok? Pronto. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a questão do áudio no computador, tá bom? Primeiro, a noção de entrada e saída de áudio. É chamada de input e output. Como que funciona? Todo computador ele tem um input, que é uma entrada de áudio, e no caso é o microfone. O microfone ele captura o áudio e joga para o computador processar. E tem uma saída que é o output, e essa saída ela vai lançar ou para o fone de ouvido ou para a caixinha de som, mas você também pode ter outras saídas, por exemplo, caixinha Bluetooth, ele é identificado no sistema e é uma saída, certo? Fone wireless, microfone wireless, eu estou usando um agora, ele é sem fio e também é identificado no computador. O computador ele é bem simples, você vem aqui, ele está mostrando que o microfone está sendo usado e qual programa que está sendo usado, que é o gravador de tela. Na configuração do alto-falante aqui, você pode abrir e aqui você vai ver que ele tem saída de som e entrada de som e o volume principal, certo? E aí o que que acontece? A saída de sons, eu só tenho aqui a saída do notebook, certo? Mas se eu tivesse, por exemplo, um fone de ouvido Bluetooth ativado, se eu tivesse várias outras saídas, todas elas estariam identificadas aqui. E entrada, eu tenho o microfone que eu estou utilizando agora. À medida que eu vou falando, você vê que ele está movimentando aqui, é porque ele está captando. E eu tenho o microfone do notebook, que é integrado. E se eu tivesse outros microfones conectados ao mesmo tempo, ele iria identificar. Só que eu teria que escolher um para poder estar funcionando no momento, entendeu? Eu tenho as opções de som avançada e aqui é interessante, porque todos os programas que utilizam o som vai estar aparecendo aqui e você pode definir um volume para cada um deles e você pode dizer em qual saída que ele vai transmitir o som dele. Por exemplo, se eu tenho uma caixinha de som Bluetooth e eu quero que o som deste aplicativo saia só nessa caixinha de som Bluetooth, eu seleciono ela aqui. Se não, eu deixo tudo como padrão e ele vai mandar para a saída principal que está aqui em cima. Não está escrito padrão aqui, mas essa daqui é a saída padrão e essa daqui é a entrada padrão. Aqui em cima é o controle padrão do sistema, ok? Se eu estivesse no navegador e o navegador estivesse tocando alguma coisa, ele iria aparecer aqui. No caso, eu tô. E aí tem um YouTube. Que vão falar de você de qualquer jeito. Então, a ampla maioria hoje deixa de pagar o preço pelo que vão falar. Pô, cara, mas se eu não vir no churrasco, vão falar de mim, cara. Não é mal não, eu tenho que ir lá, porque assim, aniversário de fulano, cara. Entendeu? Cara, você não tem que ir lá. Seu momento é de foco. Cara, vão falar de você de qualquer jeito. Dorme até 10 horas pra você ver. Então é isso, você controla tudo para cada aplicativo aqui, ok? Continuando, suponhamos que você queira gravar com a sua banda e aí você tem aí vários instrumentos, certo? Então você vai precisar de várias entradas, mas isso no computador, entendeu? No computador você precisaria de uma interface de áudio com várias entradas que fossem reconhecidas. Para que você possa entender o básico aqui, o que que acontece? Cada um desses negocinho aqui é um canal, ele vai até embaixo. E aí, esse canal, você tem a opção Phantom, que é uma alimentação mais forte, tem mais qualidade. Você tem alguns recursos que só o cara que manja mesmo vai saber. Tem o ganho, tem o compressor, tem o Highget, o Mid e o Long. E você tem alguns canais auxiliares aqui, alguns recursos auxiliares na verdade, e o pré-amplificador. Você tem o FX que normalmente tem a ver com efeito, que você pode aplicar dentro deste canal específico, e o PAN que só o cara que manja que vai saber dizer o que é isso aí. Tem o mute, né, que é para você apagar aquele canal ali do áudio geral, e isso para cada um dos 24 canais, dá para pegar uma banda inteirinha. E tem mais alguns recursos extras aqui. E aí o que que acontece? Todo esse som, ele é configurado tudo bonitinho, você configura cada um. Por exemplo, se você tem uma guitarra, você vai ocupar sim um canal desse aqui. Mas se tu tem uma bateria, aí a bateria manda o bumbo, a caixa, o chimbal, os 3 tons e mais alguns pratos. Então ele pode ocupar 6, 7 canais, uma bateria bem microfonada, ok? Cada um desses microfones são configurados individualmente
E aí eles todos são mixados e entra para o master, que é o som geral, que vai sair, que vai mandar esse som para as caixas. O som vai direto para as caixas? Óbvio que não. Esse som vai para um amplificador e do amplificador vai para as caixas, que a mesa não iria aguentar mandar um som para aquele monte de caixa. Já viu um palco com aquele mundo de caixa? Então vai para amplificadores e deles vão para as caixas. Só que assim, imagina que você investiu 20 mil em equipamento de som aí, tá bom? Para sua garagem band, a sua banda de garagem, ou para sua igreja ou coisa assim. Então tá, você investiu 20 mil de som. Aí o baixista vai lá, aumenta o som no máximo e queima a caixa que era do guitarrista, porque o som tá tudo misturado, não dá certo. Por isso que tem o divisor de frequência ou crossover. E o que ele faz? Ele pega a frequência alta, manda para as caixas de frequência alta, as médias manda para os médios e as graves manda para os graves, que as caixas de graves, que são o subgrave, subwoofer, enfim. E aí o que acontece? Com isso você não tem o risco de queimar o equipamento, então é muito importante. Então normalmente esse som sai, o geral vai às vezes vai para um equalizador que ainda é equalizado de novo e aí manda para o divisor de frequência que depois vai para os amplificadores de potência e depois vai para as mesas. E às vezes ainda tem nas mesas o recurso de retorno individual que volta para cada um dos músicos para ele se ouvir melhor, para poder evitar o acúmulo de retorno em cima do palco. Que muita caixa de retorno, aí daqui a pouco ninguém tá ouvindo ninguém e o barulho no ambiente só aumenta. Então, muito importante. Beleza, aí você quer gravar no seu computador, você não tem como ter 24 entradas no computador. Você pega uma interface de áudio e essa interface ela é conectada de forma digital ao computador e ele vai identificar essas várias entradas e mandar tudo individualmente. No computador normal, você tem o Audacity, que é esse programinha que não posso esquecer que eu tô gravando na segunda tela, na primeira tela, aliás, essa daqui é a segunda. Tá, você tem o Audacity, que é um gravador, ele vai gravar um canal. E aqui no Audacity você tem como, nas configurações de áudio, você analisar dispositivo de reprodução, que é o alto-falante que vai reproduzir o som. O de gravação é o microfone, que eu tenho esse microfone, que é o wireless, que está conectado no USB, o receptorzinho dele, e eu tô falando aqui normalmente. E tem o microfone do sistema, que é o microfone ruimzinho e tal. E tem o SoundMapper, que é o som do Windows. Aqui ele gravaria o som do Windows e tal. Enfim, então é tudo muito simples. O Audacity é bem legal, você consegue trabalhar legalzinho com ele, fazer os recortes das partes que você não tá falando, tá respirando, eu corto tudo mesmo, aí às vezes o som fica um perto do outro, quando tu vai ver a edição de vídeo tá milhares de cortes. Tentando tirar a respiração, porque às vezes é chato, mas acontece, né? Faz parte. E, enfim, e esse é o simples, certo? Mas aí, quando você vai gravar multipista, aí vem aqui o Crystal Audio, que é antigão, ninguém nem usa, eu acho, ninguém nem usa isso aqui mais. A galera usa esses softwares Pro Tools, Cubase, Ableton Live, vários softwares potentes mesmo. Mas esse daqui é simplesão, você já consegue ver o que ele tem aqui. Vários canais, ele identifica vários canais, cada um vai gravar guitarra, baixo, bateria, canal 1, bumbo, caixa, etc. 16 canais, eu acho que ele tem 16 canais eu tenho aqui, pode ser que dá para adicionar mais. Esse som aqui está sendo capturado, certo? Aqui ele ainda pode mixar, cada um desses canais você tem uma configuração, vou aumentar o volume de um, vou diminuir o de outro, porque está muito alto e tal, e aí você faz essa mixagem para gravação é filé, que você pode ir gravando com calma, configurando. Imagina você ter que mixar uma banda ao vivo. Aí o baixista vai lá e tava ok aqui, tava beleza. Ele foi lá e deu uma aumentadinha no som dele. Ou então o guitarrista meteu uma pedaleira, tava sem distorção, aí jogou uma distorção e a distorção amplifica o som e já era. Imagina aí. Então dá trabalho ao vivo, dá trabalho, tem que ter limitador, tem que ter um bocado de frescura importante. Beleza, mas aqui você consegue, inclusive, se não me engano, deixa eu ver, projeto recente, esse é o projeto dele mesmo. Olha como que ficaria kick. Aqui é da bateria Snake, da bateria ritmo 2, bass, lead, normalmente lead é o teclado, alguma coisa assim, vocal, lead sintetizado, outro vocal com efeito, outros frescura. Pronto, 16 canais, nem usou tudo e saiu isso aqui.
Ó, o master aqui. Volta. Play, deixa eu ver. Isso. Cadê o vocal? Tá cheio de efeitos. Pronto. Você entendeu como é que é mais ou menos, né? Aí o que que acontece? Isso aqui é um gravador multipista, certo? A gente tem também softwares de DJ, como esse daqui, por exemplo. E aí, deixa eu pegar uma coisa que eu possa tocar. Porque senão o vídeo pode cair. Tá, basicamente temos esses dois aqui. Ixi, esse aqui não pode não. Esse aqui é do Activace. Acho que esse aqui pode. Também é do Activace. Pode não. Bem, basicamente é isso. Você tem esse aqui que é um aparelho de DJ que você pode brincar de ser DJ. Entendeu? E aí, ficar brincando com os efeitos, que eu não vou parar para poder mostrar como é que funciona. Eu gosto de um efeito muito legal. Eu vou arriscar isso aqui, mas eu vou diminuir aqui a velocidade. Eu gosto de usar esse efeito aqui para poder treinar, que ele deixa a música mais lenta. Eu acho que tá tudo bem. Beleza, então assim, esse são recursos que eu gosto de usar. Esse aqui mesmo eu gosto de usar para treinar, mas entre outras coisas, você pode transmitir lives, ativar transmissão ao vivo e mandar pro ar, entendeu? Só que você tem que configurar aí sua conta de transmissão. Não sei se o YouTube tem esse recurso, que o YouTube faz live, né? Enfim, você configura dentro de uma conta que permite você fazer live, e aí você consegue fazer lives com esse programinha aqui bem legal. Esse daqui, por sua vez, já é um sintetizador de bateria. Olha só como que fica o som nele. E aí você vai montando como se fosse quebra-cabeça. Você vai sequenciando a bateria, né? Cada um desses aqui tem um desenho, tá vendo? E aí você consegue tocar só o pattern. Vários pattern, não sei como é que fala isso. Vários desses bloquinhos aqui, tocar só o bloquinho, né? E aí você vai sequenciando. Muitos são parecidos. Enfim. E aí você consegue montar uma bateria inteira só nesse programinha aqui. Agora, o que eu gosto, que é bem interessante também ver, é o emulador de VST. Então, vamos lá. Aqui, só programas de estúdio. O Musage, ele é um VST host. Significa que ele roda VST. VST são virtual instruments, praticamente isso. E aí eu tava testando esses virtual instrumentos. A gente cria aqui, dá para 70 canais de instrumento que você pode adicionar. Eu vou criar um VSTI, e aqui dentro eu vou adicionar um VST, que é tipo um programinha. Tem vários para simular guitarra, baixo, teclado, orquestra, improvisação, vários. Eu vou simular um daqueles órgãos de tubo antigão. Aí você aperta o teclado do computador. Vou mostrar para vocês aí como que fica um solo feito nesse VST, mas só para você entender, dá para tocar, fazer o loop, gravar o som para o Wave, entendeu? E aqui adicionar inúmeros programas. Normalmente ele já vem com um que é o XNES, que é aquele som de gamezinho.
para fazer musiquinha para videogame, entendeu? Mas você pode rodar um programa de guitarra, distorção, violão, teclado, vários teclados, vários inúmeros, orquestra, trombetas. Nossa, tem um monte de recurso disponível. Você acha VSTs gratuitos na internet, só que assim você vai passar horas testando VSTs e uma tela mais louca do que a outra. Não dá para acreditar que o pessoal faz um negócio desse aqui de graça, não, entendeu? VST Free imagem. Olha a tela desses brinquedos. Olha, muitos desses aqui são gratuitos, entendeu? Não sei explicar para você como que a galera faz e disponibiliza de graça. Deve ter uma versão gratuita e uma versão que você paga, né? Porque é inacreditável. Mas tem tipo toneladas de programinhas assim. Vale a pena dizer também como é interessante você saber transmitir ou gravar os vídeos do PC. No meu caso eu uso o Oken. Esse aqui é o que eu utilizo para poder gravar os vídeos. É só selecionar o áudio do microfone, que ele capta com o áudio do microfone também, e o som ambiente do computador. Fica muito filé esse programinha. Tem o OBS Studio, que é muito legal, muito bom mesmo. Você pode gravar o vídeo do computador, você adiciona as fontes, entendeu? Vamos ver aqui. Capturar o monitor 1. Capturar monitor 1. Ok. Monitor vai ser esse aí mesmo. Eu vou colocar esse aqui, monitor principal. PAN, que é esse aqui que eu tô. Monitor principal, ele já captou, tá captando. Eu posso deixar ele menor um pouquinho e vou deixar ele aqui. Aí eu quero outra fonte, que é captura de vídeo. Deixa eu ver, captura de monitor. Capturar o monitor de novo. Capturar monitor 2. 2, no caso vai ser esse aqui. Ó, já capturou o monitor 2, ok. E aí ele vai ficar aqui, que na verdade é isso mesmo, ó, entendeu? Tá capturando os dois, ok. E dá para você colocar outras capturas, captura não só monitor, captura janela. Aí você vê se tem algum programa que você possa tá capturando a janela. Não sei se eu consigo capturar a janela desse aqui, que ele é bem antiguinho. Ele já aparece aqui, entendeu? Capturar nova janela. Deixa eu ver, eu não sei se eu consigo capturar a janela dele aqui. Ah, olha aí. Pronto, capturar a janela da Musage. Pronto, aí eu tenho ele aqui, vou trazer, vou diminuir isso aqui. Eu posso diminuir essa tela aqui, jogar ela para cá e deixar a tela do Musage maior. Então você teria a tela do primeiro computador, do primeiro monitor, do segundo monitor, você entendeu? E o Musage. Enfim, você faz a organização do jeito que você acha mais conveniente e a captura de áudio, né? E aí você configura com sua conta do YouTube para que você possa transmitir isso. Inclusive ele tá com essas barrinhas amarelas porque ele pode começar a gravação da tela, entendeu? E aí ele vai salvar esse arquivo no seu computador, mas se você tiver a transmissão, se você estiver transmitindo, ele também vai transmitir online aí e transmite e grava. Enfim, é bem interessante. Ele é muito bom, o OBS Studio é muito bom, inclusive ele consegue configurar várias cenas. Essa daqui é uma, eu posso configurar outra cena mudando a posição das telas e aí eu troco de cena, entendeu? Eu vou trocando de cena, tá vendo? Nessa cena não tem nenhuma tela, eu posso adicionar as telas e aí eu posso mudar de cena. É assim a TV, câmera 1, câmera 2, aí troca as visões tudo aí, beleza? E você consegue adicionar alguns efeitos na questão do áudio. Você pode configurar esse áudio também, tudo belezinha. Beleza, é isso aí. E aí, finalizando aqui, fiquem com esse som bacana aí.